O ministro Paulo Guedes hoje se reuniu virtualmente com empresários e teve de tudo, falou de tudo neste encontro virtual e teve de tudo, né, João? Inclusive áudio de vídeo pornográfico, é isso? Boa tarde para você. É isso, Cris. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Mas foi só em um dos canais de transmissão, né? A gente estava acompanhando essa reunião pelo Vimeo e também tivemos um outro canal que era pelo aplicativo Zoom. Nesse aplicativo do Zoom, aí sim tivemos esse áudio pornográfico que vazou por lá. Paulo Guedes chegou a comentar. Mas olha, nesse encontro de hoje ele comentou de diversos assuntos, viu? Mas principalmente das prioridades do governo federal, entre elas reforma administrativa e também a reforma tributária. Paulo Guedes disse que a ideia de que esses materiais tenham andamento o mais breve possível, principalmente aí a partir do segundo semestre. Ele disse o seguinte também com relação a essas questões, né? Falou a respeito de imunização, falou de diversos outros temas, mais especificamente sobre essa reforma. Disse que elas devem ser aprovadas em 4 ou 5 meses, mas isso depois de superada a pandemia de Covid-19. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte, é que Paulo Guedes disse que essas reformas elas devem ser amplas e não exclusivamente do governo federal. Vamos ouvir. Uma reforma tributária ampla, sim, é o ideal, é o que nós gostaríamos desde o início, mas não às custas da União. E isso é que bloqueou o desenvolvimento anterior do assunto. E vamos fazer a reforma ampla, tão desejada. Se os estados estão 100% a favor, vão aderir rapidamente à nossa reforma. Agora, tem que aderir sem pedir meio trilhão de compensação, porque aderir a um plano de saquear a União em meio trilhão é muito fácil, é 100% de apoio. Pois é, Cris, e aí a gente consegue ver, inclusive, que o Paulo Guedes deu uma espécie de cutucada nos estados, né? Porque essa reforma, ou essas reformas, a gente sabe que não tem muito acordo fechado com os estados e municípios. Bom, Paulo Guedes também usou esse tempo de fala, como a gente disse, para defender isolamento social, questões adotadas durante a pandemia, e disse o seguinte, que a prorrogação do auxílio emergencial, ela é possível, mas vai depender de como estiver a situação da pandemia. Se vai haver auxílio emergencial, prorrogação ou não, a pergunta é a pandemia e o ritmo de vacinação. O auxílio emergencial é uma arma que nós temos e que pode sim ser renovado. Se ao contrário do que nós esperamos, se a doença continuar fustigando, as mortes continuam elevadas, a vacina por alguma razão não está chegando, tem que renovar. Nós vamos ter que renovar. Não é a nossa expectativa hoje. Pois é, o fato é o seguinte, é que Paulo Guedes destacou ainda que hoje a única previsão de prorrogação de atividades econômicas é daquela que amplia a questão do pagamento do 13º salário dos beneficiários do INSS, ou seja, antecipa essa medida para agora até 8 de junho. Expectativa é de que sejam injetados 25 bilhões de reais na economia para exatamente auxiliar no giro pós-Covid-19. Paulo Guedes ainda destacou o seguinte, que é preciso desmobilizar os hospitais de campanha porque eles são um sinal de pandemia, ou sinalizam uma pandemia. Mas, por fim, pediu que a população continue firme no combate ao coronavírus.